Aula de interface de edição. Agora a gente está chegando naquela parte que os ansiosos estão esperando, que é sair picoteando, cortando tudo. A gente está bem perto de fazer isso. Primeira coisa, vamos recapitular. Pô, Jeff, já está falando em recapitular? Vai para a aula de uma vez, mas calma aí. Vamos recapitular como é que a gente puxa os arquivos aqui para a timeline, que não tem mistério nenhum. A gente escolhe o nosso arquivo principal que a gente quer cortar e puxa aqui para a linha do tempo. Ok? Dica básica aqui, se a gente tiver um arquivo muito pequeno, muito grande, a gente segura o Ctrl no teclado e gira aqui a bolinha do mouse. A gente consegue dar um zoom in ou um zoom out. Ou a gente pode vir aqui nessa lupinha, que é a mesma coisa. Mas partindo de fato para a manipulação do nosso vídeo que a gente tem aqui, que é a parte mais importante do curso. A gente pode encurtar esse vídeo nas extremidades. Ele vai colar ali no canto, porque a gente tem uma opção ativada aqui, que eu já falo sobre ela. A gente pode encurtar na parte final desse vídeo. A gente pode parar aqui com a nossa agulha de edição em cima de algum lugar que a gente queira cortar, quase sempre com uma referência do som ali, quando a Gabi, por exemplo, para de falar. A gente pode clicar aqui em dividir. A gente pode dividir outras partes. Você está vendo que tem um atalho aqui, Ctrl B. Se eu parar com a agulha de edição em algum lugar e apertar o Ctrl B, também vai dividir. Onde é que eu vejo esses atalhos? Aqui em cima, onde tem esse tecladinho em atalho. Aqui você pode fazer um print, pode anotar no caderno, né, os principais atalhos que o CapCut utiliza, que a gente vai utilizar junto com o CapCut na verdade. De manipulação básica, então, o que eu fiz aqui foi diminuir nas extremidades qualquer clipe e cortar, clicando aqui em dividir ou apertando o Ctrl B. Com isso aqui a gente faz muita coisa, mas vamos pegar a partir do início aqui, nessa barra de cima na timeline, eu tenho que tocar para o modo de seleção, ou dividir, selecionar à esquerda ou à direita. A gente deixa, na maioria das vezes, no modo de seleção e vai usar essas outras ferramentas. Aqui é importante essas duas flechas, uma está ligada, inclusive a outra está desligada aqui em cinzinha, é a flecha de desfazer e refazer. Se por algum motivo eu errar aqui e cortei demais, eu posso apertar aqui na flechinha de desfazer ou dar o nosso popular Ctrl Z. Ele desfaz. Mas não foi um erro. Eu quero refazer o que não foi um erro, né? Ficou confuso, mas a gente vai refazer. Refazer, Ctrl Shift Z. Então, segura o Ctrl, o Shift e o Z, ele refaz. Aqui logo do lado eu tenho a ferramenta de dividir, ou Ctrl B. Eu tenho mais duas ferramentas parecidas, que é excluir à esquerda e excluir à direita. Aqui é onde eu parar, eu quero excluir essa parte aqui que está à esquerda da agulha de edição, eu clico aqui. Ou aperto apenas o Q. Pronto, excluiu tudo que está à esquerda. Digamos que eu não quero esse fim aqui, eu clico em excluir direita ou aperto o W. Pronto, excluiu tudo que está à direita desse clipe aqui. Se tiver mais clipe para o lado, ele não vai excluir, ele vai pegar só o que está selecionado. Autoexplicativo, lixeirinha, ou o backspace, ou até o botão del, deleta o meu arquivo de vídeo. Vou usar já aqui o Ctrl Z para voltar. E eu tenho esse botão aqui que é bem interessante, que é o congelar. Muita gente pergunta, como que eu congelo ali um frame? Tipo, o vídeo tem um movimento e eu quero inserir um frame, uma foto parada daquele momento dentro do vídeo. Então, tá aqui, é o congelar. Pronto, adicionei uma foto de 3 segundos. Para a gente entender, eu vou dar um play aqui. Ele vai chegar na parte que eu congelei. É uma foto, na verdade, uma imagem, e volta para o vídeo. Muito útil também. Aqui eu tenho o reverso, que nada mais, nada menos faz com que o vídeo fique na velocidade reversa, né? De frente para trás. É de frente para trás, né? Já que não é de trás para frente, é de frente para trás. Às vezes a gente se confunde, né? Fica ao contrário. Nós temos aqui o botão espelhar útil. Digamos que a minha imagem original tenha alguma escrita na parede, num cartaz. Alguns celulares, quando a gente grava principalmente com a câmera frontal, se eu não me engano, eles invertem a imagem. A gente desinverte aqui dentro da edição. Nós temos aqui o girar. Se eu clicar, no caso, ele faz rotação de 90 graus, né?
Eu acho que é 90, né? Se a gente está assim e faz assim, é 90. Depois é 540, 630. Aqui eu já rodei 720 graus. E eu tenho aqui o recortar, que a gente consegue reenquadrar a parte de interesse que a gente quer no nosso vídeo. Basta que a gente coloque aqui e dê um confirmar. Pronto. Ficou aqui com algumas bordas pretas, mas a gente resolve, de repente, ampliando e reposicionando. E aqui, por último, nas ferramentas, a gente tem esse ícone com a marca Pro, que é remover palavras extras. Inclusive aqui a tradução está um pouco errada. Você sabe, o CapCut é um programa de origem chinesa e às vezes uma coisa ou outra eles não traduzem corretamente, mas depois eles mudam. O que me leva a dar o seguinte recado. Fixem mais nos ícones, porque de tempos em tempos o CapCut muda alguns nomes, muda algumas descrições, mas se a gente memorizar o ícone não vai ter problema nenhum. Essa função aqui remove o silêncio quando a pessoa fica muito tempo sem falar. É uma opção interessante, mas é uma opção paga. Como eu disse, você vai ver muito desses ícones em transições, filtros e recursos com a marca Pro, mas a gente não precisa adquirir o plano Pro, porque como você está vendo, a gente tem muita coisa gratuita. Aliás, tem uma aula extra que a gente fala justamente sobre todos os recursos prós que o CapCut tem. E se a gente parar para analisar ao fundo, nas transições a gente tem muita transição legal e tem algumas que receberam a marca Pro, novas adicionadas, e que não são tão legais quanto as gratuitas. Isso acontece bastante. Continuando, vindo para o lado aqui, se a gente está com o vídeo selecionado, a gente tem esse losango aqui que é adicionar o quadro-chave, que é o nosso famoso keyframe. Isso aqui serve para a gente adicionar animações, tanto ali no momento que a gente está manipulando o vídeo, ou de algum objeto se movimentando pelo vídeo, de uma máscara de cor, serve para animar qualquer coisa. Tem uma aula no módulo 4, no módulo avançado, só sobre keyframe. Então a gente vai ver isso aqui mais pra frente. Aqui do lado a gente tem este microfone, que a gente clica, a gente consegue gravar, caso a gente tenha um microfone ligado no computador, ao mesmo tempo que está rolando a edição ali, para adicionar uma narração de repente. Tem uma aula no módulo 3 só sobre esse recurso. Lembra que eu falei no início que a gente está com um recurso ativado que faz com que todos os vídeos grudem aqui na faixa principal? Se eu puxar, por exemplo, um outro vídeo para cá, ele vai grudar, não vai deixar nenhum espaço. É muito útil, a gente não quer nenhum espaço preto na hora que a gente vai renderizar o nosso vídeo, um buraco, como eu chamo, mas a gente pode desativar essa opção, desativar imã da faixa principal ou apertar o P. Pronto, agora eu consigo deixar esses espaços aqui. Útil se a gente vai trabalhar com multicamadas, mas se a gente vai trabalhar só com uma camada, a gente esquece, por exemplo, ó, ele gera um espaço preto no vídeo. Então, eu geralmente deixo ativado. O segundo recurso que a gente tem logo ao lado é o tal do desativar o clique automático, ou o N. O clique automático é isso aqui, ó. Por exemplo, a minha agulha de edição está aqui, onde a Gabriele para de falar, e eu quero cortar o vídeo até aqui. Se eu for puxando aqui, ele vai colar ali na linha de edição. Ó. Colou, ok? Se eu desativar isso aqui, agora ele não cola mais. Passa reto. Então não me dá tanta precisão, caso eu queira editar com minha agulha de edição como referência. É legal deixar ativado também se eu tenho uma camada, por exemplo, ó, eu quero colar aqui no final desse vídeo para não ficar nenhum espaço. Está ativada a opção do clique automático. Quando eu chego perto, ele cola. Também a mesma coisa se eu quero esticar um vídeo, ele vai colar onde está o corte, bem aqui, ó. Colou. Então força um pouquinho mais, ele descola e continua andando. Se eu não quiser isso, mas é extremamente aconselhável que você deixe essa opção ativada, eu posso desativar. Agora eu não tenho referência nenhuma, eu não sei se eu vou largar certinho aqui em cima ou se eu vou coincidir o final desse clipe com aquele ali, ó. Eu não consigo, ou pior ainda, ele não vai parar nem na agulha e nem no clipe final. Então é uma das opções que para mim tem que estar sempre ativado, ó, ajuda bastante, economiza bastante tempo na hora de manipular aqui os vídeos, principalmente que tenham camadas, né? E não se preocupe, eu estou falando em camada aqui, mas também vai ter uma aula só sobre isso. Por enquanto a gente está aprendendo aqui a timeline e como cortar o vídeo principal. Ativar eixo de visualização. Vem desativado por padrão, então eu só consigo visualizar o meu projeto quando eu estou
passando aqui com o mouse a agulha de edição. Mas se eu quiser visualizar sem agulha, basta que eu ative essa opção. Então quando eu passar aqui, ó, ficou uma linha amarela agora na timeline, que quando eu passo por cima do meu projeto, ele roda o vídeo lá no reprodutor. Eu deixo desativado porque às vezes eu quero selecionar alguma coisa e eu estou passando a linha aqui e o vídeo está passando de forma enlouquecida ali em cima. Então eu deixo desativado. De forma geral, para a gente ter uma boa edição, um bom workflow, eu deixo essas duas opções ativadas. Aqui no canto, né, é o zoom, como eu já falei, que a gente pode fazer segurando o Ctrl do teclado. E por enquanto, sobre a timeline, é isso que a gente tem que saber. E agora, como eu falei, a gente vai descobrir como é que a gente põe esses vídeos e elementos aqui em cima, que são as camadas que vão se sobrepondo ao vídeo original. Então, partiu aula sobre camadas.